Amados, agradeço pela rica oportunidade, pela oportunidade de estar aqui ministrando essa palavra. Que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse dia. É muito importante a gente ter compreensão das Sagradas Escrituras. A gente vai observar, amados, na palavra dessa noite, em Isaías, capítulo 9, do versículo 6, que a palavra do Senhor vem nos falar desta forma. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Diante desse dia tão especial, no qual se é comemorado em todas as igrejas, a gente vai observar que essa é uma data comemorada em todos os lares. As pessoas costumam dizer é Natal. Algumas sabem o significado do Natal, outras não sabem o significado do Natal. Algumas igrejas comemoram, né? A gente observa que a maioria das igrejas comemora o Natal. A maioria das pessoas comemoram o Natal. Mas será se realmente a gente vive isso em nossas vidas? Como assim, irmão? Viver isso em nossas vidas? Porque a gente sempre fala, quando chega essa data tão especial que é o Natal, a gente fala, é o nascimento do nosso Senhor. É a data que a gente comemora o nascimento do nosso Senhor. Só que, amados, o que é que está acontecendo? Muitas pessoas têm comemorado essa data, mas o Senhor não tem nascido em seus corações. Muitas pessoas têm desfrutado dessa data, mas não têm desfrutado da graça de Deus em suas vidas. O profeta Isaías, conhecido como um dos maiores profetas messiânicos, diz nessa passagem que um menino iria nascer. E esse menino nasceu. Esse menino, ele veio e ele se chama Jesus. Ele veio ao mundo com um propósito de salvação. Ele veio ao mundo com o propósito de nos aproximarmos do nosso Deus. Pois a palavra do Senhor nos fala que a gente andava afastado do Senhor. A gente se encontrava longe da presença desse Deus. Amados, a gente observa nesse dia que as pessoas costumam enfeitar os seus lares. A gente observa que nesse dia as pessoas costumam se reunir. A gente observa que nesse dia as pessoas costumam dar presentes. As pessoas colocam pisca-pisca em seus lares. As pessoas enfeitam a árvore. As pessoas entregam presentes, se reúnem à mesa com seus familiares. Só que esquece do principal, que é Jesus. As pessoas enchem sua casa de brilho e esquece a luz do nosso Senhor. As pessoas enfeitam as suas árvores com tanto presente, mas não se enchem dos dons espirituais, não se enchem dos dons do Espírito Santo. As pessoas enchem as suas mesas com farturas, mas não lembram do seu próximo. As pessoas trocam presente e esquecem de anunciar o Evangelho. As pessoas nessa data estão esquecendo o principal, que é Jesus. A gente costuma falar, eu acredito que essa foi a palavra que mais se repetiu nos púlpitos hoje, nas igrejas hoje. Deixa Jesus nascer no seu coração.
Jesus vai nascer no seu coração. Deixa Jesus entrar no seu coração. Essa é uma das palavras que a gente mais ouve nessa data. Jesus nasce no meu coração. Só que, amados, mais do que enfeites reluzentes, mais do que árvores enfeitadas, mais do que a simples troca de presente, é o amor de Jesus pelas nossas vidas. Mais do que tudo aquilo que a gente pode fazer dentro dos nossos lares, é aquilo que a gente pode fazer pelo nosso Deus. É muito importante a gente compreender de que se a gente não examinar as Sagradas Escrituras e compreender aquilo que Jesus quer que a gente entenda, a gente vai se afastando do real propósito. Jesus, ele veio ao mundo com um propósito. Igualmente, amados, a gente tem propósitos nessa terra. Jesus, ele nasceu de uma virgem, cresceu em uma cultura totalmente diferente. Ele fez milagres, maravilhas, tantas curas. Capacitou homens para anunciar o evangelho, para anunciar a palavra do nosso Deus. Ele foi entregue numa cruz. Ele foi entregue no madeiro. O pecado que estava sobre nós foi levado ali. O que nos afastava foi levado ali. Se a gente for parar para examinar toda a caminhada do nosso Salvador, eu gosto muito, amados, de observar o Evangelho de João. Porque do capítulo 1, do capítulo 1 ao 21, a gente vai observar tantas maravilhas que o Senhor faz. No capítulo 1, do versículo 1, ele fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. João Batista veio anunciar o nosso Senhor. Ele preparou o caminho, ele anunciou a justiça, ele anunciou o Cordeiro de Deus. No Evangelho de João, a gente vai observar Jesus se apresentando de várias formas. João 8,12, ele diz que ele é a luz. João 8,32, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 6, ele se apresenta como o pão da vida. João 11, ele fala que ele é a ressurreição. João 14, versículo 6, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito maravilhoso, amados. A gente vai observar no capítulo 20 de João, no versículo 6, após a ressurreição do nosso Senhor, que a palavra fala que Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lenços. Versículo 7, o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que
e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus e que não estava os lenços, mas enrolado num lugar à parte. A palavra do Senhor nos fala que, após a ressurreição do nosso Senhor, Simão Pedro chega nesse lugar e encontra os lençóis dobrados. Eu acredito aqui que muitos sabem que naquela época havia um costume de que quando o chefe, o patrão, chegava em sua casa para almoçar e os empregados serviam a mesa, eles tinham tal costume. Qual costume? De, após se levantar, tinha um lenço. Se ele jogasse o lenço, dizia que ele tinha terminado a sua refeição. Mas se, por outro lado, ele deixasse os lenços dobrados, significa que ele iria voltar. Isso é muito impactante, porque quando a gente examina as Sagradas Escrituras, essa é a mensagem que o nosso Senhor deixa. Eu irei voltar. Eu irei voltar. Diante do mundo que a gente vive, amados, a gente vai observar que é necessário a gente estar vigilante. É necessário que a gente compreenda o real sentido do Natal. O Natal não está nos enfeites, não está nas trocas de presentes, mas um significado. Jesus, ele veio ao mundo, ele nasceu. Isso é muito importante porque toda a Bíblia se resume nele. Jesus é o centro de tudo. O calendário foi dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. A gente vai observar, amados, de que Jesus, ele tem sido rejeitado no mundo hoje. Jesus, ele está sendo rejeitado em muitas escolas. Jesus está sendo rejeitado nos tribunais de justiça. Jesus está sendo rejeitado nas ruas. Jesus está sendo rejeitado por muitas pessoas. Certa vez eu ouvi um pregador falar que tem muitos cristãos que estão sendo pior do que Judas, porque Judas trocou Jesus por 30 moedas, mas muitas vezes a gente troca Jesus por um momento de prazer. Muitas vezes a gente troca Jesus por um copo de cachaça, por um cigarro, por um engano. O mundo tem feito isso, tem trocado a presença do Senhor, tem traído o nosso Deus. Amados, eu passei mais de 10 anos de minha vida nas drogas, na escravidão. Eu era viciado no alcoolismo, na prostituição, na cocaína, na maconha, no cigarro, em comprimidos. Usei muitas drogas, me afundei. Eu estava no fundo do poço, meus pais me colocaram para fora de casa. Já fui detido pela polícia, já trafiquei, já fiz tanta coisa errada, roubei. Me encontrava tão longe desse Deus, me encontrava tão longe dessa luz, caminhava pela escuridão. Não tinha ninguém para me ajudar. Recebi muitos convites. Dormi na rua várias vezes. Dormi na calçada da minha casa, no muro, porque meus pais não abriam a porta para mim. E quando eu tive um encontro
com esse Deus. Quando eu conheci as Sagradas Escrituras, quando eu se aproximei, eu disse sim para o meu Senhor, ele nasceu no meu coração. Ele nasceu na minha vida, eu deixei ele entrar na minha vida. Eu deixei ele ser luz na minha vida. E assim, amados, ele fez a mudança no meu ser. Assim ele me transformou. E quando eu examino as Sagradas Escrituras, e eu vejo o profeta Isaías falando, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome é maravilhoso. Aleluia! Conselheiro, Deus forte, porque Ele é quem nos sustenta. Não somos nada sem Ele. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Ele é a verdadeira paz que este mundo precisa. Aleluia. Que nesse Natal, que nesse dia, a gente possa ter compreensão que o maior presente que a gente pode dar para alguém é o nosso amor, é a nossa sinceridade, é a palavra do nosso Deus. A maior comemoração que a gente pode ter nesse dia é de ver uma alma se render ao Senhor, se alegrar com almas, se render ao Senhor. Essa é uma alegria muito grande. Quando a gente vê o pastor pregar, e quando ele faz o apelo, a pessoa levanta a mão e quer aceitar Jesus, quer deixar Jesus nascer na sua vida. Que a gente possa compreender que a verdadeira alegria desse Natal se chama Jesus. Que Jesus possa realmente nascer em nossos corações e nossas vidas. Sabe quando é que a gente percebe que Jesus realmente entrou na vida de alguém? É quando há mudanças, quando há arrependimento, quando há o abandono dos pecados, quando a pessoa que de repente outrora fazia tantas coisas erradas, era egoísta, soberbo, orgulhoso, avarento, presunçoso, andava afastado do mundo, essa pessoa se transforma. Não pela sua própria força ou pela sua própria capacidade, mas porque o Espírito Santo passou a habitar na vida dessa pessoa. Porque Jesus passou a habitar na vida dessa pessoa. E ele começou a ter transformação de vida. O Senhor ele nos ensinou a guardar a palavra. O Senhor ele nos ensinou a ajudar o nosso próximo. O Senhor nos orientou a sermos perseverantes. Ele nos ensinou que devemos ter fé acima de tudo. Um dia eu se encontrei afastado do Senhor. Um dia eu estava longe, nas trevas. E nem a mais densa trevas poderia ocultar a luz do meu Deus. Nem a maior distância poderia me fazer não sentir o amor desse Deus. Eu me encontrei tão distante e ele me alcançou. Eu me encontrei tão profundo em trevas e a luz dele me encontrou. Amados, é a compreensão de que Jesus, seja onde muitas vezes a gente esteja, eu não sei a história dos irmãos que estão aqui, eu não sei o testemunho dos irmãos que estão aqui, mas a gente só dá aquilo que a gente tem.
A gente só dá aquilo que a gente tem. Se você tem Jesus, anuncie ele. Se temos Jesus, devemos anunciar, pois vivemos tempos difíceis. Vivemos tempos em que a igreja deve perseverar em oração. Vivemos em tempos em que a igreja deve sair para anunciar o evangelho. Vivemos em tempos em que a igreja deve clamar por almas, por transformação de vidas, pelos dons do Espírito Santo. Hoje em dia a gente chega em muitas igrejas e a gente não percebe mais o agir do Espírito Santo, de uma certa forma, porque as pessoas elas têm se afastado. Como assim, irmão? Hoje em dia a gente vê competição de quem prega mais. Hoje em dia a gente vê competição de quem canta mais. Hoje em dia as pessoas fazem as coisas procurando, sabe, ser reconhecido. Falta de amor ao próximo, falta de sinceridade. Você vai em um círculo de oração, você vai em um culto de oração e você encontra 2, 3 pessoas. Você vai em um culto de festividade e está a igreja lotada, mas no culto de oração não tem ninguém. E era onde era para mais ter pessoas, era no culto de oração. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não age nos dias de hoje, mas eu estou dizendo que essas pessoas estão substituindo o essencial. As pessoas acham, porque eu canto afinado, a presença de Deus se manifesta. Porque eu toco bem, a presença de Deus se manifesta porque eu toco bem, porque eu canto bem. Porque eu tenho uma boa eloquência, porque eu falo bem. A presença de Deus se manifesta porque eu falo bem, porque eu grito. Só que não se limita a isso. O poder de Deus não se limita a isso, não se limita a barulho. Não se limita à inteligência do ser humano, não se limita a uma vozinha bonita, mas não se limita, na verdade. O poder de Deus não é limitado. O poder de Deus é grandioso. Mas a presença do Senhor, quando é notória na vida de uma pessoa, quando ela é submissa à palavra, quando ela é submissa ao nosso Deus. Quer ver a diferença de um cristão para um não cristão? Essa é a submissão ao Senhor. Você vê cristãos que acham que já sabem demais, que sabem de tudo. Você vê cristãos que são soberbos, que se acham muito. A pessoa que tem intimidade com Deus, amados, buscam a presença. Buscam estar diante da presença dele. Buscam estar em oração. Buscam mergulhar nos mistérios desse Deus. Hoje em dia as pessoas quase não se preparam para pregar ou para louvar. Você vê o ministério de louvor chegar e muitas vezes não faz uma oração, não faz uma consagração. Você vê uma pessoa ministrar, não faz uma oração, não faz uma consagração. Estão confiando na sua própria capacidade. O ser humano está confiando na sua própria capacidade. Muitas vezes você chega em um culto e você vê 5, 6 apresentações. As pessoas fazem tantas festividades, fazem tantas apresentações que tomam até o tempo da palavra. Às vezes vai passar para o pregador 9h30. Quando o centro de tudo ali é Cristo, é a palavra. As pessoas não têm priorizado a palavra do Senhor nos púlpitos.
As pessoas não têm priorizado a palavra na igreja, não têm priorizado o ensino, a oração. As pessoas não têm compreendido. Antigamente, a gente observava, eu falo isso porque muitas pessoas mais velhas do que eu na caminhada, na fé, elas falam, antigamente a gente ia para a igreja, ia para as vigílias, e a vigília realmente era de oração. E hoje em dia, a vigília é de lanches, de sonhos. As pessoas iam para as vigílias e via crianças ser batizadas no Espírito Santo, pessoas receber curas. E hoje em dia a gente não consegue mais ver se mover. A gente não consegue mais presenciar isso como as pessoas presenciavam antigamente. A igreja tem deixado de orar por almas. As pessoas têm deixado de orar por dons espirituais. As pessoas têm deixado de orar pela nossa liderança. Nunca devemos esquecer de orar pela vida dos nossos pastores, da nossa liderança. Nunca devemos deixar de orar por um avivamento, por mudança de vida. Nunca devemos deixar de orar pelos dons espirituais. Deus ele ainda opera nos dias de hoje. Eu creio nisso. Eu creio que o Senhor ele ainda opera nos dias de hoje. Porque eu também já presenciei isso. Quando eu me converti ao Senhor e ouvi a promessa do batismo com o Espírito Santo, e eu quis desfrutar disso para a minha vida, eu quis isso para a minha vida, e eu vi na palavra, eu vi que isso ali era uma promessa da parte de Deus. Eu se encontrava numa casa de reabilitação, não tinha um pastor para me orientar, não tinha ninguém para me orientar, eu tinha a Bíblia. E eu li a Bíblia toda dentro dessa casa de reabilitação. De Gênesis ao Apocalipse, eu li a Bíblia toda dentro de 2, 3 meses. E quando eu vi as promessas do Espírito Santo, eu desejei isso para a minha vida. Eu passei 5, 6 meses jejuando, passando 2, 3 horas de oração por dia, até que um dia eu fui batizado no Espírito Santo. E após ser batizado com o Espírito Santo, outros dons eu pude presenciar, pude sentir outros dons. A mudança de vida. Hoje eu sou um novo homem, não pela minha força, não pela minha capacidade, não pela minha eloquência, mas porque Jesus nasceu em minha vida. Porque eu desfrutei das promessas do Senhor. Porque eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. E Ele entrou no meu lar. Que a gente possa compreender isso. Jesus, Ele veio ao mundo, se entregou por nós. Ele é todo poderoso, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Ele não se limita, amados, a barulhos. Deus não é limitado, Deus é todo poderoso. E Ele tem promessas em nossas vidas. Que a gente possa ter essa compreensão de que o Senhor, Ele age. De que o Senhor está buscando realmente verdadeiros adoradores. Está buscando realmente pessoas que desejem ter um encontro com Ele. Faça a diferença com o seu chamado. Faça a diferença com aquilo que Deus te deu. Faça a diferença na sua igreja, faça a diferença no seu lar, faça a diferença na sua cidade, faça a diferença no seu trabalho, seja onde for, faça a diferença. Porque as pessoas elas estão olhando para mim, para você. Elas olham a nossa forma de falar, a nossa forma de andar.
elas olham. Eu falo isso porque foi notório a minha transformação em Cristo Jesus. As pessoas olhavam para mim e falavam, irmão, você mudou a sua forma de falar, mudou a sua forma de caminhar. Esse ano eu vivenciei coisas novas. Esse ano, Deus me fez amadurecer mais. Nesse ano, eu ganhei pessoas de minha família para Jesus. Nesse ano, eu desfrutei de mistérios do Senhor. Nesse ano, eu vi almas se render ao nosso Deus. E de tudo que aconteceu nesse ano, a minha maior alegria foi ver almas se render ao Senhor. Não foi eu ter conquistado algo material para mim. Não foi eu ter conseguido usufruir de algo material para mim. Minha maior alegria foi de ver as pessoas aceitarem Jesus. A minha maior alegria, eu sinto alegria, amados, nisso. Quando eu vejo uma pessoa levantar as mãos e aceitar Jesus como Salvador. Deixar Jesus nascer. Compreender a palavra de Deus. Eu gosto quando eu vou para o círculo de oração, eu gosto quando eu vou para o culto de oração e doutrina. Eu gosto quando eu vou para a escola bíblica dominical, porque a gente está sempre aprendendo, a gente está amadurecendo. Eu gosto quando eu me ajoelho nos meus momentos mais difíceis e eu sou renovado pela graça desse Deus. Mas também a gente sente a dor, a gente sente o cansaço, a gente sente tudo isso porque somos seres humanos. Mas o nosso Deus é um Deus de paz. E Ele dá paz ao nosso coração. Ele traz esperança para a nossa vida. Ele traz mudança. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Agradeço por essa oportunidade, agradeço por essa palavra. Louvo a Deus pela vida dos amados que se fizeram presentes. Peço perdão se falei alguma coisa errada, mas que Deus ele possa habitar em nossas vidas hoje e sempre, pelo poder do nome de Jesus.